Olá, alunos! Hoje vamos ver um pouquinho sobre o efeito estufa e o aquecimento global. Primeiro vamos assistir um pequeno vídeo onde explica de forma divertida sobre esses efeitos. Smile and Learn! Olá, amigos! Hoje vamos aprender o que é o efeito estufa. Vocês já ouviram falar sobre ele? O efeito estufa é um fenômeno natural que faz com que a vida no nosso planeta seja possível. Mas por que estamos falando sobre o efeito estufa? Vocês sabem como ele funciona? Agora vocês vão entender melhor. Uma estufa é uma construção de plástico ou de vidro fechada usada para produzir culturas, flores e plantas. O teto e as paredes permitem que os raios do sol entrem e fiquem dentro da estufa para aquecê-la. Dessa forma, é possível manter a temperatura e a umidade adequadas para favorecer o desenvolvimento das plantas. Esse mesmo efeito também ocorre no nosso planeta. Vejam que interessante! A Terra é envolvida pela atmosfera, uma fina camada gasosa que permite que parte da radiação solar penetre. Para isso, essa camada contém gases chamados gases de efeito estufa, cuja missão é absorver parte dessa energia recebida e manter a temperatura do planeta. Um dos principais gases de efeito estufa é o CO2, também conhecido como dióxido de carbono. Nos últimos séculos, a presença na atmosfera de gases como o CO2 cresceu e, portanto, sua capacidade de reter a radiação solar aumentou, subindo assim a temperatura média do planeta. Do mesmo jeito que na estufa, lembram? Mas o aumento desses gases é muito ruim para a Terra. Por que sua presença na atmosfera aumentou? Com a Revolução Industrial, as emissões de CO2 começaram a crescer devido ao uso de combustíveis fósseis, como o carvão ou o petróleo. Atualmente, o trânsito das cidades, os carros e os aviões são grandes emissores de CO2. Uau! Vejam quanta fumaça no céu! Da mesma forma, grande parte do consumo de eletricidade é gerado a partir do uso de combustíveis fósseis. Toda vez que vocês deixam a luz ou um aparelho ligado, estão enviando mais CO2 para a atmosfera. As fábricas também são outra fonte de emissão de dióxido de carbono. Por exemplo, para obter plástico, são utilizados combustíveis fósseis e são necessárias grandes quantidades de eletricidade. Você sabia que a indústria têxtil também é altamente poluente? A pecuária intensiva também é responsável pelas emissões de gases de efeito estufa. Os incêndios florestais enviam grandes quantidades de CO2 para a atmosfera. Como consequência do aumento do efeito estufa e como consequência do aumento da temperatura global, a Terra está mudando. Desse modo, a escassez de água, a desertificação, o desaparecimento de lagos ou até o aumento do nível do mar são cada vez mais comuns. As consequências que se esperam para o futuro são piores, se não tomarmos medidas urgentes. Atualmente, temos à disposição algumas soluções viáveis, como a reciclagem, o uso de energias renováveis, o transporte elétrico, a redução de embalagens de plástico. Bom, o efeito estufa e o aquecimento global são expressões muito usadas nos nossos meios de comunicação, mas essas expressões têm significados diferentes. O efeito estufa é um fenômeno natural que contribui para manter a temperatura média da superfície da Terra em torno de 15 graus Celsius. Sem ele, essa temperatura seria de 18 graus Celsius abaixo de zero. Portanto, o efeito estufa é muito importante para manter as condições do planeta compatíveis com a vida, como vocês puderam ver no vídeo. Já o aquecimento global se refere ao aumento da temperatura média da superfície da Terra. Os cientistas acreditam que o aumento da temperatura ao longo das últimas décadas ocorra por causa da intensificação do efeito estufa. Medições feitas por satélite são algumas das evidências que comprovam que a Terra retém cada vez mais o calor emitido pelo Sol. Grande parte dos cientistas concorda que esse aumento tem como principal causa determinadas atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis para obtenção de energia,
O aumento da temperatura média acarreta diversas alterações climáticas que ameaçam a sobrevivência de várias espécies, incluindo a espécie humana. Nessa imagem aqui está representando uma estufa, né? Esses tipos de estufa tem principalmente em regiões de clima mais frio. Algumas plantas tropicais são cultivadas em estufas. Como a gente já viu um pouquinho, né? A luz do sol atravessa as paredes transparentes da estufa e aquece o solo e o ar interno. Como o ambiente é fechado, esse ar quente não escapa, mantendo o ambiente interno mais quente do que o externo. E é isso que acontece no planeta. Assim como ocorre na estufa, a luz do Sol atravessa a atmosfera e aquece a Terra. Uma porcentagem do calor refletido não consegue escapar para o espaço, sendo retida por certos gases da atmosfera. O principal gás que retém o calor é o gás carbônico, além do vapor de água. Esse efeito da atmosfera sobre a temperatura é o chamado efeito estufa. Bom, e como já vimos, a intensificação do efeito estufa acarreta ao aquecimento global. Bom, o aumento no número de indústrias e veículos no mundo representa um problema ambiental. Essas são as principais fontes emissoras de gás carbônico na atmosfera, porque na maioria dos casos há queima de combustíveis fósseis como o carvão e o petróleo. E a maior parte desse gás carbônico não é absorvida pela fotossíntese e fica na atmosfera. E aí, como consequência desse aumento na concentração de gás carbônico na atmosfera, o efeito estufa se intensifica, causando o aquecimento global, que é a elevação da temperatura média do planeta. Outros fatores que contribuem para o aquecimento global são os desmatamentos e as queimadas. As plantas retiram gás carbônico do ar durante a fotossíntese. Quando elas são removidas, mais gás carbônico permanece na atmosfera. Então, quanto menos plantas existir, mais gás carbônico existirá, porque são elas que transformam esse gás carbônico em oxigênio, por exemplo. E o aquecimento global pode provocar a elevação do nível dos mares devido ao derretimento do gelo nas montanhas e nos mantos de gelo na Groenlândia e na Antártida, que se localizam sobre terra firme. Com isso, grandes áreas do litoral poderão ser inundadas, deixando muitas pessoas desabrigadas e contaminando o reservatório de água doce nas regiões costeiras. Bom, o aquecimento global é um assunto que merece grande atenção e controle. Então, com isso, em 2015, 195 países assinaram o Acordo de Paris, comprometendo-se a tomar medidas para conter o aquecimento global. A meta estabelecida foi que o aumento não ultrapasse 2 graus Celsius, com esforços para limitá-lo a 1,5 graus Celsius, 1,5, em relação aos níveis medidos antes da industrialização. Boa parte dos gases do efeito estufa acumulados atualmente na atmosfera resulta de emissões a partir da Revolução Industrial, que começou a partir de 1750, sobretudo pelos países desenvolvidos. As consequências atingem as gerações atuais e futuras, mostrando que é necessário reverter essa situação. De acordo com dados do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, ou IPCC, desde o início da Revolução Industrial, a concentração de gás carbônico no ar aumentou mais de 30% e é a maior dos últimos 800 mil anos. Pode parecer que 2 graus Celsius a mais não faz diferença, mas estima-se que, se esse valor for ultrapassado, os efeitos serão muito piores. Por isso, o ideal é que na segunda metade deste século a emissão dos gases de efeito estufa diminui radicalmente.
Várias medidas têm sido discutidas e gradualmente postas em prática, como, por exemplo, desenvolvimento de equipamentos mais eficientes que consumam menos energia, captura e armazenamento do gás carbônico emitido por indústrias, ampliação das fontes de energia com menor emissão de gás carbônico, como a energia hidrelétrica, eólica, solar, redução do desmatamento e das queimadas e reflorestamento de áreas desmatadas, construção de casas e edifícios que aproveitam a iluminação e a ventilação naturais e melhorias no sistema de transporte coletivo. Bom, a aula foi sobre isso hoje. Espero que vocês tenham entendido o que é o efeito estufa, e as consequências do aquecimento global. Então, é isso. Até a próxima!